Construindo um lar sobre a rocha. Nós estamos a caminhar no Viver no Alvo, não como um manual de autoajuda ou um manual do IKEA para montar os móveis da nossa vida e da nossa existência, mas como um padrão de estilo de vida. Pretendemos equipar a cada um para uma vida de fé intencional, focada em Cristo, com repercussão na família, edificando a igreja e claramente impactando o mundo. Há uma ênfase clara na importância de disciplinas espirituais diárias, como o estudo da Bíblia, a oração e a adoração pessoal. Incentivamos a autodisciplina e a obediência ao Senhor nosso Deus para superar as distrações mundanas e os conflitos relacionais. Estamos todos numa corrida espiritual, onde cada um deve correr para vencer, focando na transformação pessoal em vez da comparação uns com os outros. Um pequeno exercício, irmãos. Imaginem comigo duas casas. Na primeira, o silêncio. À mesa não há gritos, não há conflitos abertos, mas há uma tensão. Há uma tensão que se pode cortar à faca. É a tensão das expectativas não correspondidas, das conversas que nunca acontecem, ou a tensão do caos subtil de vidas que partilham um teto, mas não partilham um coração. Os sonhos. Os sonhos que em tempo foram partilhados estão agora despedaçados e são guardados em gavetas empoeiradas da alma. Agora, imaginem uma segunda casa. Não é uma casa perfeita. Há louça na pia, há dias difíceis e há desentendimentos. Mas, por baixo de tudo isso, ouve-se o som de alegria. Há uma sensação de segurança, há uma sensação de graça e de pertença. É um lugar onde a vulnerabilidade é acolhida, onde o perdão é praticado e onde, mesmo nas tempestades da vida, há uma paz que transcende o entendimento. A pergunta que quero colocar a cada um de nós hoje é esta: o que é que faz a diferença? Será que é o construtor da nossa casa? Nós já aprendemos que o centro do nosso alvo é viver em amor e serviço a Cristo, ou seja, a nossa relação vertical. Hoje vamos avançar um pouco mais. Se a nossa intimidade com Jesus é real, então as primeiras pessoas a beneficiarem dela devem ser aquelas que vivem connosco. O lar não é apenas onde nós comemos e onde nós dormimos. Deus estabeleceu a família para ser uma imagem viva do seu coração para connosco. Ou seja, um lugar de graça, um lugar de calor humano, um lugar de integridade e, acima de tudo, um lugar de amor. Hoje vamos olhar então para este segundo anel do alvo, aquele que é diretamente impactado pelo alicerce, viver em amor e serviço no lar. O propósito para hoje é despertar-nos a fome por um lar melhor. Um lar onde a presença do Espírito Santo seja palpável, que se sente assim como aquele belo aroma que nos invade quando nós entramos pela porta. Um lar que possa ser uma fortaleza de paz neste mundo caótico. A tese central da nossa mensagem de hoje, ela leva-nos para o Salmo 127, onde nós vemos esta maravilhosa afirmação: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Trabalham em vão porquê? Porque nós podemos ter as melhores técnicas de educação, as melhores estratégias financeiras ou a casa até mais luxuosa, mas sem o fundamento de Cristo. Haverá caos, haverá drama e naturalmente haverá divisões. Se tentarmos amar e servir na igreja antes de o fazermos no lar, nós estamos naturalmente a inverter a ordem de Deus. E o trabalho é em vão também porque se o Senhor não construir a casa, nós somos um alvo do inimigo muito fácil de abater. Nós precisamos estar alerta, porque depois da nossa relação com Cristo, o diabo tem este alvo prioritário, que é a nossa família. Ele sabe que as famílias que estejam desordenadas, elas vão destruir o testemunho cristão e vão enfraquecer a eficácia da igreja. Por isso, restaurar a ordem bíblica no lar não é apenas um bom conselho que se pode dar a alguém, é uma estratégia de guerra espiritual. Então, o nosso objetivo de hoje é redescobrir o projeto divino para os nossos lares. Um projeto que promete ordem, propósito e paz no meio de um mundo que só nos oferece caos e confusão.
É suposto que no final cheguemos à conclusão de que, se nós permitirmos que o Senhor construa a casa, se seguirmos as suas instruções, nós iremos construir a nossa casa sobre a rocha sólida, que é Cristo. E não se as tempestades vierem, mas quando elas vierem, a nossa casa permanecerá de pé. Mas então, se há um projeto divino, por que é que tantos lares estão em crise? O estilo de vida Viver no Alvo, ele ensina-nos um princípio fundamental. E nós desejamos que possamos entender bem como igreja. Para termos impacto na proclamação do Evangelho, alcançando almas para Cristo, nós precisamos ter uma igreja que é saudável. Mas para termos uma igreja que é saudável, nós precisamos ter famílias saudáveis. E claro, para termos famílias saudáveis, precisamos ter indivíduos saudáveis que saibam quem são em Deus. A lógica é inabalável. Então, indivíduos espiritualmente saudáveis e maduros dão origem a famílias espiritualmente saudáveis e maduras. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Se os nossos corações estão cheios de amargura, estão cheios de ansiedade, de egoísmo, é isso que vai transbordar para dentro das nossas casas. Mas se nós estivermos a beber da fonte da água viva, que é Cristo, é o seu amor, é a sua paz e a sua graça que vão irrigar os nossos lares. Por isso, as primeiras pessoas então que têm que beneficiar da nossa intimidade com Cristo são aquelas que partilham o mesmo teto connosco. O nosso lar tem de ser o nosso primeiro campo de missão. Antes de nós querermos mudar o mundo, temos de permitir que Deus mude a atmosfera da nossa casa. Então, agora que estabelecemos o fundamento em Cristo, vamos examinar o projeto deste construtor divino para a estrutura mais importante que alguma vez na vida nós iremos construir. Depois do nosso próprio coração, o nosso lar é o primeiro e mais importante campo de batalha. É no seio da família que o nosso amor por Cristo vai ser testado e tem de ser demonstrado em primeiro lugar. É por isso que esta área da nossa vida é tão vital e, consequentemente, tão atacada. Se olharmos então à nossa volta, nós vemos muitos lares em crise. Porquê? Com base na palavra de Deus, eu quero apresentar-vos algumas fontes principais para esta desordem. E podemos pensar logo em sonhos que são despedaçados ou expectativas que foram frustradas. Muitas vezes os nossos lares, em vez de serem um lugar de graça, de riso, alegria e de amor, elas tornam-se em lugares de desilusão. Alguns estão repletos de raiva, de silêncio ou até tragicamente de abuso. Isto acontece quando nós tentamos construir segundo a nossa própria planta e não segundo a planta de Deus. Por outro lado, nós também somos o alvo do inimigo. Temos de ter a consciência disto. A seguir à nossa relação pessoal com Cristo, como já falamos, o inimigo tem um alvo pintado nas portas das nossas casas. Ele sabe que, se conseguir semear a discórdia, a confusão e a desordem bíblica nos nossos lares, ele vai conseguir dificultar a eficácia da Igreja. Então escutem bem isto. Quando as famílias estão desalinhadas da ordem bíblica, isso produz o caos pessoal, prejudica as nossas relações e vai paralisar a eficácia da Igreja. Para termos uma Igreja saudável, temos que ter famílias saudáveis. E outro aspecto possível é que o mundo está nesta tentativa de redefinir as coisas. Vivemos numa cultura que tenta constantemente redefinir o casamento, os papéis de género e a própria estrutura da família. As mensagens são confusas e mudam a cada época. Mas, meus irmãos, quero afirmar com toda a convicção: nós não precisamos de novas definições. Nós temos a palavra de Deus. Não seguimos as filosofias do mundo, seguimos a palavra de Deus Todo-Poderoso, porque a sua palavra é a verdade que liberta. Então, apesar deste diagnóstico, que, claro, pode parecer sombrio, a boa notícia é que o nosso Deus é um Deus de restauração. Ele quer construir lares fortes, por isso, não fujas de Deus, corre para Ele. Não fujas dos teus relacionamentos familiares, corre para eles. Independentemente do passado, com as ferramentas que Ele nos deu, hoje podemos começar a reconstruir. O nosso lar, ele deve ser um microcosmos do reino dos céus. Um lugar de ordem, de graça, de alegria, de integridade, de vulnerabilidade, de confiança, de disciplina, de calor humano e, sobretudo, de amor. É precisamente por ser tão vital para o plano de Deus que o lar é então um alvo estratégico do inimigo. Lembra-se, enquanto nós estamos a viver no alvo para Deus, o inimigo tem então um alvo no nosso coração e no nosso lar. Depois da nossa relação pessoal com Cristo, o que é que acontece? A família é a área em que o inimigo é mais ativo na tentativa de destruir.
Ele sabe que se ele conseguir destabilizar os nossos lares, ele vai conseguir destabilizar a Igreja e, consequentemente, a sociedade. E é isso que tem acontecido. As consequências de um lar fora da ordem bíblica, elas são devastadoras. Há o caos pessoal, é a desordem em casa, esta desordem que gera ansiedade e instabilidade dos nossos corações. São os relacionamentos familiares que são prejudicados porque há falta de paz em casa e isso destrói os laços mais importantes que temos. Porque depois vem o testemunho que é destruído em consequência. Como podemos falar do amor de Deus ao mundo se as nossas casas não são o testemunho do amor de Deus? São o testemunho exatamente do contrário. E o avanço do reino, consequentemente, vai ficar dificultado, porque uma igreja que é composta por famílias que estão feridas, por famílias que estão desajustadas, é uma igreja que é enfraquecida e que vai ser ineficaz na sua missão. Qual é o projeto divino? Ordem bíblica para cada lar. Há papéis bem definidos e esses papéis refletem o reino. A Bíblia lá não nos oferece apenas sugestões, mas ela oferece-nos um projeto arquitetónico para a família. Este projeto é aplicável a todos, independentemente da nossa estrutura familiar atual. O projeto de Deus para o lar é maravilhosamente inclusivo. Quer estejas casado, com ou sem filhos, sejas pai ou mãe solteiro, adulto, solteiro, viúvo, estudante universitário ou avô, ok, os princípios bíblicos da palavra de Deus são verdadeiros e são aplicáveis a ti. Hoje, a paz de Deus, ela não depende da nossa estrutura familiar, mas ela depende da nossa submissão à sua ordem. Vamos então abrir a planta do construtor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32 a 35, apresenta-nos o plano. E diz assim: E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Para os solteiros. Para os solteiros, então. Muitas vezes, quando se fala sobre família na igreja, os solteiros sentem-se postos de lado, como se estivessem numa sala de espera. Mas no projeto de Deus, isso não acontece. Como pessoa solteira, ainda tens um lar para colocar em ordem e fazes parte de uma família. Fazes parte também da família da igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele eleva a condição de solteiro a um lugar de tremenda oportunidade espiritual. É uma oportunidade única. Paulo não via o ser solteiro como um estado inferior, mas via sim como uma oportunidade única para uma devoção indivisa. Ele diz: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Então, a pessoa solteira tem mais tempo e, naturalmente, flexibilidade para se dedicar às coisas do reino. É importante redefinir aqui o propósito. Se és solteiro, Deus desafia-te a veres a tua condição não como uma sala de espera para o casamento, mas como um tempo ativo de serviço, um tempo ativo de discipulado e, consequentemente, um tempo ativo de crescimento. Usa a tua liberdade para servir na igreja, para discipular outros, para ir em missões. O teu lar, seja um apartamento onde vives sozinho, com colegas de casa ou com a tua família de origem, também precisa de ser colocado em ordem bíblica e ser um lugar de paz. E uma exortação à pureza e às escolhas. Enquanto tu esperas, se o teu desejo é casar, mantém-te ocupado com o Senhor e com a sua missão. Isso irá ajudar-te a permaneceres forte na fé e na pureza. E deixem-me dar-vos um aviso. Entendam um aviso pastoral, com todo o amor, mas também com toda a firmeza. Amados solteiros, nunca, jamais comprometam a vossa fé ao escolher um parceiro. Já vi demasiadas pessoas a comprometerem-se e foi um desastre. Não tentem namorar para evangelizar. Se Deus ainda não converteu essa pessoa quando a trouxe até ti, não comeces um namoro de evangelização. Espera no Senhor. Lembra-te que para toda a tentação, Deus promete uma saída, como está em 1 Coríntios 10, versículo 13. Se és solteiro, não estás sozinho.
diria talvez como Jesus, ou se preferirmos no plano humano, és como Paulo. Eles eram solteiros, mas não estavam sozinhos. Eles tinham o poder e a presença de Deus dentro deles e realizaram a sua obra. E tu também podes. A tua vida tem um propósito imenso. E nós, como família de igreja, nós precisamos de ti. Para os casados, um reflexo de Cristo e da igreja. O casamento, ele não foi uma invenção humana. Ele é desde o início um projeto divino, estabelecido lá no Jardim do Éden. Nós podemos ler isso em Gênesis 2, nos versículos 18, 21 a 24. Para ser uma parceira, Deus criou a mulher para ser uma parceira do homem. E esta parceria entre o homem e a mulher, ela reflete o amor de Cristo pela sua igreja, como Paulo vem explicar depois em Efésios, no capítulo 5. Deus criou o homem e criou a mulher à sua imagem. Criou-os com igual valor, dignidade e importância, mas com funções que são diferentes e que se complementam. Então vejamos. Os maridos são chamados a amar sacrificialmente. A ordem para os maridos é monumental, é profunda, é radical. Lá em Efésios 5, nos versículos 25, 32 a 33, nós podemos ler a ideia principal a partir deste texto que diz: Maridos, que cada um de vocês ama a sua esposa, como também Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Este não é um amor baseado em sentimentos ou no desempenho da esposa. É um amor sacrificial, é um amor que inicia, é um amor que protege. Homens, pensemos nisto. É suposto que eu ame a minha esposa da mesma forma como Cristo amou a Igreja. Que amor imenso é este! E sem Jesus no centro das nossas vidas, alguma vez nós conseguiremos alcançar isso? Nunca. Então, homens, o nosso chamado não é para nós sermos ditadores, mas para nós sermos líderes que são servos. Somos chamados a dar a nossa vida pela nossa esposa, a criar um ambiente de segurança espiritual e emocional. E esposas, vocês são chamadas a respeitar e a ajudar. O chamado que vocês têm é contra a cultura, é submeterem-se à liderança amorosa dos vossos maridos. Biblicamente, submissão não significa aquilo que o mundo tenta impor. Biblicamente significa um alinhamento voluntário sob a liderança que Deus estabeleceu, da mesma forma que a Igreja se submete alegremente a Cristo. Quando o marido ama a sua esposa como Cristo ama a Igreja, o coração dela é inspirado a respeitá-lo. E quando uma esposa respeita o seu marido, o coração dele é encorajado a amá-la ainda mais. Isto é o chamado ciclo virtuoso. Agora, o problema surge quando nós entramos naquilo que se chama o ciclo vicioso ou insano. Ele não me ama, por isso ela não respeita. Ela não respeita, por isso ele não a ama. Qual é a saída deste ciclo louco? Arrependimento e perdão. Não esperes pelo outro. O que é que nos impede de reconhecer as nossas falhas? O orgulho. Homem, começa a amar sacrificialmente. Mulher, começa a respeitar. Dá o primeiro passo para quebrar este ciclo vicioso. Deus desenhou o casamento para ser um lugar de intimidade total, espiritual, emocional e física. Isto é o cimento que une o casamento. Escutem-me, a pornografia está a destruir os nossos lares. E sabem qual foi a resposta de Deus à imoralidade sexual e à pornografia? A resposta de Deus está na palavra do Senhor. Está apresentada em 1 Coríntios, nos primeiros 5 versículos do capítulo 7, em que diz: Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, qual é a solução? Tenham uma relação sexual íntima e saudável com o vosso cônjuge. As vossas necessidades emocionais, as vossas necessidades físicas devem ser satisfeitas um pelo outro, não por imagens no ecrã ou por outra pessoa no escritório, empresa, trabalho. O
que Deus nos dê olhos apenas para o nosso cônjuge, a tua esposa, o teu marido. Esta é a resposta de Deus. Para os pais, cultivar uma herança piedosa. Lembrem-se, no mesmo salmo que nós começamos a ler, Salmo 127, no final desse salmo nós lemos que os filhos são a herança do Senhor. Eles não nos pertencem, eles são um presente precioso que Deus nos confia. A pergunta não é se os nossos filhos serão influenciados, é por quem é que eles vão ser influenciados. Deus escolheu os pais para serem a principal influência espiritual na vida deles. Depois, em Efésios, no versículo 4 do capítulo 6, nós temos um mandamento específico para os pais. É muito direto, especialmente para os homens. Diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A nossa responsabilidade não é levar ao exaspero dos nossos filhos com regras excessivas ou com hipocrisia. Não é provocar a sua ira, mas sim ensiná-los e guiá-los nos caminhos de Deus. Lembrem-se, a relação vem sempre antes das regras. Isto é muito importante. Os nossos filhos precisam de saber, sem sombra de dúvida, que os amamos incondicionalmente. Regras são importantes. São vitais para a vida, inclusive. Mas regras sem relação antes, elas levam à rebelião. Então, uma palavra de encorajamento ainda final para os pais. Para os pais que têm o coração partido por causa de filhos que se desviaram, nunca desistam. Continuem a orar por eles, continuem a amá-los, continuem a procurá-los, não fechem a porta. Lembrem-se de que Deus não desistiu de nós quando nós estávamos longe. Continuem a ser um reflexo do amor incansável do Pai. E não podemos falar de lar sem falarmos em finanças também. E aqui, tocando um pouquinho mais no propósito de quem é o teu Senhor, como podemos ver em Mateus 6, no versículo 24. Nós temos esta afirmação muito clara que é: nós não podemos servir a dois senhores, não podemos amar a Deus e amar às riquezas. Então, e muitos lares estão em crise por causa do dinheiro. Lembrem-se, mordomia, ela não significa propriedade, porque o dono de tudo é Deus. Nós somos apenas administradores. O dinheiro é uma ferramenta para cuidar da família, para financiar o reino, não uma fonte de segurança. E depois, o princípio das primícias. Dar a Deus a primeira e a melhor parte dos nossos rendimentos, o dízimo e as ofertas. Isto é um ato de adoração que prova que o nosso coração está nele e não no materialismo. A generosidade é o antídoto, é o antiveneno para a ganância e traz a promessa de bênçãos que nós não teremos onde guardar. Ok? Este é o projeto. Agora a questão é, como é que nós começamos a construir? Pois é, vamos lá à aplicação prática disto. Mãos à obra, meus irmãos. Meus irmãos e amigos, o nosso lar é o nosso primeiro e mais importante campo missionário. Nós não nos cansamos de dizer isto. Ok, mas reparem, conhecimento bíblico sem ação é meramente inútil. Então, a beleza do Evangelho é que a esperança é real. Nós servimos a um Deus de restauração e o processo de fazer a diferença no nosso lar pode começar hoje. A paz que tanto desejamos não é um acidente, é o resultado de construirmos as nossas vidas e os nossos relacionamentos de acordo com o projeto de Deus e não com o nosso. Como igreja, nós queremos lares, lares onde a presença do Espírito Santo seja sentida logo à porta. Hoje, hoje quero que nós possamos partir daqui com uma convocatória à ação, começando com uma autoavaliação honesta diante de Deus. Onde é que nós começamos? Então, começamos connosco. A mudança começa em nós e depois, através de nós. Desafio-vos então a estas ações para esta semana. Para construir precisamos de ferramentas. Ok, então vamos ver as ferramentas da restauração. As duas ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para a construção e para a reparação de relacionamentos são o arrependimento e o perdão. Há um poder transformador e estas ferramentas vêm acoplados a três acessórios muito importantes, que são três frases simples e humildes, mas poderosíssimas. Eu arrependo-me, sinto muito e peço perdão. O que nos impede de dizer isto? O orgulho. O arrependimento e o perdão são os únicos caminhos para curar feridas passadas. Então, meu irmão, meu amigo, se falhaste, pede perdão,
Não importa se tens 10 ou 90 anos. Vai lá, pede perdão. Outra, outra ferramenta que nós temos e que queremos promover é diálogos que edificam. E estes diálogos, mais uma vez, eles também começam por nós. Não penses no que o teu cônjuge ou que os teus filhos vão precisar de mudar. Começa por ti. Pergunta a Deus: Senhor, hoje, como é que eu posso ser? Como é que eu me posso transformar no pacificador no meu lar? Depois vem a escuta ativa. Por exemplo, para casais, nós gostaríamos de seguir um exercício prático. Homens, por exemplo, perguntem à vossa esposa: Querida, numa escala de 1 a 10, como é que eu estou a sair-me em amar-te? Se querem mesmo saber a resposta, perguntem. Perguntem à vossa esposa. Mas estejam preparados e não fiquem na defensiva, não fiquem à espera do combate. Se ela vos der um 5 e vocês começarem a discutir que são pelo menos um 8, meus irmãos, já falharam. É hora de dizer: Querida, desculpa, o que é que eu posso fazer para amar e servir ao teu coração? Levem estas perguntas para casa. Encontrem um momento tranquilo e conversem com o coração aberto, falando a verdade em amor, como nós somos instruídos em Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então perguntem um ao outro: como é que eu estou a participar na intimidade espiritual? Como é que eu estou a participar na intimidade emocional? E como é que eu estou a participar na intimidade física do nosso casamento? O que é que eu preciso dar-te nestas áreas? E o que é que desejas que eu te dê nestas áreas? Escutem, perguntem e realmente escutem. Este tipo de diálogo honesto e vulnerável é o que vai construir pontes onde antes havia muros. Ouçam a resposta sem se defenderem e a seguir orem juntos por mudança. A obra de Deus nos nossos lares, ela não termina em nós. Ela prepara-nos para uma missão maior. Então, maridos, estão a amar as vossas esposas com o amor sacrificial de Cristo ou procuram apenas o conforto das vossas próprias vontades? Esposas, estão a ajudar e a respeitar os vossos maridos de uma forma que os edifica ou estão a criticá-los e a derrubá-los com as vossas palavras e atitudes? Pais, estão vocês a investir intencionalmente no coração dos vossos filhos e a discipulá-los? Ou estão a delegar a sua formação espiritual para outros? E, solteiros, estão a usar a vossa liberdade para servir o reino com uma devoção indivisa? Ou estão paralisados pela insatisfação e estão à espera que a vida comece? Quando nós permitimos que o Senhor construa os nossos lares, Ele cria famílias saudáveis. E famílias saudáveis são os tijolos, são os blocos de construção de uma igreja saudável e forte. Na próxima semana, nós veremos qual é o nosso papel em viver em amor e serviço à igreja, para que juntos possamos cumprir a nossa missão final de viver em amor e serviço ao mundo. A mensagem central de hoje é esta: Deus deseja ardentemente ser o construtor dos nossos lares. Ele quer transformá-los de lugares de conflito em refúgios de paz. Ele quer que as nossas casas sejam faróis de esperança, um testemunho poderoso para um mundo que observa e que anseia por ver algo real. Então, o meu apelo final é simples. Simples, mas profundo. Compromete-te hoje. Compromete-te hoje a entregar o terreno, a entregar as plantas, a entregar os projetos e a entregar as chaves da tua casa ao Senhor. Coloca o teu lar, coloca os teus relacionamentos e o teu coração debaixo da autoridade e do projeto de Deus. Recordemos então a lógica do estilo de vida, viver no alvo. Indivíduos espiritualmente saudáveis dão origem a famílias espiritualmente saudáveis. E são estas famílias que nos permitem amar e servir eficazmente a Igreja e o mundo. Então, uma vez que o nosso lar esteja em ordem, como é que nos unimos a outros lares para servir o corpo? Próximo domingo, vamos descobrir o poder de uns aos outros e como os nossos dons espirituais fortalecem esta família da fé que estamos a plantar.